E agora a nossa conversa é sobre reprodução humana. O tema de hoje é diagnóstico genético pré-implantacional. O que é que seria isso, doutor Evangelista Torquato? Bom, a medicina reprodutiva, ela, desde o nascimento do primeiro bebê de proveta, ele deu saltos, né? Alguns saltos. E eu considero este momento um momento também de muito salto de qualidade. Antes que eu aborde a pergunta propriamente dita, é preciso que a gente diga algumas coisas, esclareça algumas coisas que podem te ajudar a você que está aí deste lado. Nós, humanos, formamos muito mais embriões anormais do que normais. Nós formamos muito mais embriões com alteração genética do que embriões com normalidade genética. Para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que eu estou dizendo, e aí a velha idade que domina tudo, uma paciente de até 35 anos, em torno, aproximadamente, de 55% a 60% dos embriões são normais geneticamente. O restante é anormal. Depois dessa idade, a relação se inverte. A ponto de, por exemplo, uma mulher de 43 anos, 10 a 15% dos embriões formados são normais geneticamente. É uma disparidade imensa em relação a outras espécies. Você vê uma coelha pare 8 coelhinhos, todos normaizinhos. E assim são várias outras espécies inferiores. Nós não somos assim. Como é que se traduz? A maioria das gravidezes, elas não se ultimam. Olha o que eu estou falando. A maioria das mulheres que estão grávidas não chegam ao final. Só que boa parte dessas gravidezes, elas acontecem da seguinte forma. Está aqui tua, Marina, esperando tua menstruação, atrasou um dia. Já ficou um pouco alerta. No outro dia atrasou de novo. Oxe, eu estou grávida? Aí no terceiro dia vem, não estou, tá? A chance desta menstruação ser uma gravidez é muito alta. De um embrião com alteração genética. Você pode nem ter percebido que... Que você nem percebeu. Então, assim, é preciso que a gente primeiro pontue essa questão. Boa parte, em alguma faixa etária, a maior parte dos embriões são alterados geneticamente. E isso obviamente, que eu estou falando da reprodução natural. Ok, então vamos para a reprodução artificial. Não muda nada. Mesma coisa. Não muda nada. O óvulo é o mesmo, o óvulo tem a idade que você tem, não vai mudar nada. É a mesma coisa. Então, um dos pontos que, digamos assim, deu um boom de qualidade, um salto de qualidade na reprodução, é quando eu estou lá no laboratório, já peguei o teu óvulo, peguei o sêmen do teu marido, fizemos lá os embriões e depois vamos transferir ao útero. Pois bem, neste intervalo que ele está lá formado dentro do laboratório, ele tem 8, 10 células, 6 a 10 células. É possível que a gente tire uma célula dele e mande esta célula para um laboratório de genética para ele examinar. E ele vai me dizer, embrião 1, normal geneticamente ou alterado geneticamente. Já dá para saber que existe essa alteração ou é uma possibilidade? Não, eu estou falando de forma afirmativa, dá para saber. O embrião número 1, eu tenho condições de dizer se aquele embrião número 1, ele tem síndrome de Down. Qual o sexo dele? Se ele tem síndrome de Klinefelter, se ele tem síndrome de Turner, se ele tem uma enormidade de doenças genéticas. E, obviamente, aqui também não pode fazer... Ninguém quer ter um filho com defeito. Ninguém fica, eu quero, meu Deus, ter um filho com defeito. Não, claro que não. E este embrião, obviamente, ele é preterido em relação ao outro que tem normalidade genética. Óbvio que isso é um salto de qualidade muito grande. No entanto, é preciso que a gente pontue que a moeda tem sempre os dois lados. Não vai ter só um. Você imagina lá um embrião com 8 células. Todo embrião, ele tem uma carapuça em torno dele, que a gente chama de zona pelúcida. Então, para que eu possa tirar aquela célula, eu tenho que romper a zona pelúcida. Aí eu dou um tiro de laser lá no embrião, na zona pelúcida. Aí eu entro com um cano mesmo. Invasivo. É invasivo. Eu estou fazendo uma cirurgia num indivíduo com 8 células. Imagina esse corpo aqui com 3 trilhões. Se eu fizer isso aqui, não tem nada. Se eu fizer isso aqui no embrião, é a morte dele. Porque é um ser muito diferenciado. Então, este é o lado negativo da biópsia. Eu tenho que agredir.
Eu tenho que, digamos assim, romper as estruturas de apoio dele para poder ter aquele diagnóstico. E aí, a reprodução tem uma dúvida ainda grande, os trabalhos não são muito claros, porque parece que embriões biopsiados têm um menor potencial de se implantar no útero. E aí, vai de conduta a conduta. Particularmente eu, não gosto dessa técnica e não a utilizo, a não ser que aquele casal tenha uma doença genética. Isso que eu ia lhe perguntar, a questão do histórico familiar, né? Quando é que é indicado? Aí, para mim, esta técnica, eu sou super fã. Por quê? Tu me imagina que se eu tenho hemofilia, né? Tenho 48 anos aqui de idade, 30 anos fazendo transfusões, 1, 2 vezes por semana, riscos nas transfusões, os riscos anteriores que se passou em relação às doenças, ter que me deslocar, enfim, um risco, eu vivo sob risco. E eu posso dizer para mim, poxa, quem queria que meu filho tivesse essa doença? Será que a medicina reprodutiva pode me ajudar? Pode. Aí eu acho que ela é perfeita, acho que ela é top, porque você pode interromper. E normalmente essas doenças, a gente chama de doenças monogênicas, porque são doenças do gene, não são doenças do cromossomo todo, como por exemplo a síndrome de Down, é um cromossomo a mais. Não, as doenças monogênicas normalmente elas são de repetição, normalmente, nem sempre, elas são de repetição. Então assim, os casos de hemofilia, você vai dizer, meu avô teve, meu tio teve, uma distrofia muscular do Duchenne, você vai dizer pessoas que teve na família. Você imagina entrar a reprodução, a mão de Deus entrar e dizer, pode-se interromper esta doença a partir desta geração. É bonito demais. É bonito demais. Aí, a medicina reprodutiva é capaz de fazer isso. Ela é capaz de mapear o gene doente, porque aí você vai ter que pesquisar o gene nas famílias. São casos que a gente passa 4 a 6 meses para fazer. Mas são casos que dão para nós uma sensação de bem-estar muito grande. E em que momento da gestação é possível fazer essa investigação? Então, olha que eu estou falando aqui de diagnóstico genético pré-implantacional. Eu nem coloquei o embrião dentro do útero. Ok? Muito bem. Só que, então, aí uma outra pergunta. Evangelista, eu já estou grávida. Eu não fiz a tua técnica aí, não. Eu estou grávida. E o meu marido tem essa doença. Tem como eu saber? Tem. Só que eu posso dar um diagnóstico tardio. Eu posso dar um diagnóstico de um embrião que já está no teu útero afetado pela doença. Mas é possível. Aí tem várias técnicas. Hoje em dia, muito bom isso. Há um tempo atrás, para você, por exemplo, eu estou grávida aqui, quer saber se meu filho tem Down. Quero saber com certeza. Então, eu tinha como colocar uma agulha dentro do útero lá, aspirava um pouco de líquido amniótico, pegava as células descamadas da pele do feto boiando no líquido amniótico e examinava se a criança tinha Down. Hoje, você, estando grávida, você pega o sangue seu sangue, não precisa invadir mais a cavidade amniótica, você pega seu sangue, no seu sangue eu consigo detectar as células que são fetais, extraio só elas e examino se a criança que está no teu útero tem Down, sem ter que invadir. É um avanço, né? É a beleza divina da mão de Deus. E quando a gente trata de investigações desse tipo, seja de embriões, né, e envolve questões genéticas, traz também à tona uma preocupação com relação a questões éticas envolvidas, né? Quando a gente fala desse diagnóstico genético pré-implantacional, teria alguma questão nesse sentido, por ser antes de uma implantação? A questão genética em reprodução, ela é lotada, né? E essa, sabe por que isso é um problema? Porque nós estamos 2015, né? 2015, né? Isso mesmo. Então, vamos nos transportar agora a 3078, certo? Nós estamos agora no ano 3078. Aí eu quero saber, antes de eu parir minha criança, se ela vai ter o gene para infarto do coração, se ela vai ter o gene para câncer de mama, se ela vai ter o gene para várias doenças, para diabetes. Aí tu imagina isso saindo lá na tua carteira de trabalho. E o empregador dizendo, não, você não pode. Olha como isso é complicado. E deixa eu te falar uma coisa, isso é completamente possível. Completamente possível.
Os genes, por exemplo, do câncer de mama, o BRCA1 e o BRCA2, são duas mutações genéticas, tem como eu saber lá no embrião. Lá no embrião. Antes de colocar hoje, não estou em 3078, não, eu estou em 2015. Hoje tem como eu saber se o embrião tem a mutação genética que vai poder levar aquela paciente ao câncer de mama. Então, há questões éticas envolvidas, não tenha dúvida. Novamente, não há só beleza, há outro lado. Mas eu acho que, assim, as gerações vão ter que se acostumar com isso e vão ter que se acomodar um pouco a essas estruturas científicas que vão sendo incorporadas, né, à nossa vida. O bom é extrair o que tem de bom da tecnologia e o que tem de ruim dela tem que ser equacionado. Eu acho que é mais ou menos por aí. E isso vai ficar para a sociedade discutir e a ciência tem que evoluir, né, doutor Evangelista? Vai ficar para eles discutirem, porque nós não vamos estar aqui. E depois de identificado, né, esse problema, a mulher procurou, digamos, voltando para aquele nosso caso, uma pessoa que procurou o serviço de reprodução assistida, fez aí o diagnóstico genético pré-implantacional, identificou o problema, né? Ela pode optar, como é que funciona a partir daí? Você recebeu o resultado, né? É simples. Embrião 1 afetado, embrião 2 não afetado, embrião 3 não afetado, embrião 4 afetado. Vamos colocar os embriões, digamos, não afetados. Isso 100% eficaz? 99,5% eficaz. Esse valor é exatamente o que eu estou te falando, porque existem, obviamente, erros laboratoriais. Erros laboratoriais que eu digo de técnica, não é de troca de material. Erro de técnica mesmo. Uma técnica laboratorial, ela precisa ter etapas, passos. Uma daquelas etapas pode não ter ido tão bem e o resultado não ter ficado tão bom e ter gerado uma dúvida. E, obviamente, a gente pode ter o erro, mas a taxa de erro nessa técnica é muito, muito, muito pequena. Isso já é utilizado há quanto tempo aqui no Ceará? Isso é feito, primeiro assim, no mundo em torno de 1995. E aqui já se faz há mais de 10 anos. É técnica estabelecida. É técnica, digamos assim, absolutamente consagrada. Óbvio que, onde é que está o papel da figura do médico? O grande papel dele está em não comercializar a técnica. Não pode vender isso. Olha, é um embrião saudável, nós vamos escolher ele vai se implantar. Não pode, por quê? Olha o que eu falei. Existe uma dúvida de que esta técnica pode diminuir a chance de você engravidar. Isso é fato. Essa dúvida existe no mundo de hoje. Então, você não pode oferecer isso de uma forma, digamos, fantasiosa. Por isso que eu digo, eu, particularmente, quase que exclusivamente, algumas vezes eu não faço assim, por exemplo, para pessoas que têm 40 anos, têm muito medo de ter um filho com Down e querem fazer um filho com Turner, um filho com Klinefelter, enfim. Mas eu, particularmente, associo muito essa técnica à doença monogênica. Aqueles casos de várias doenças familiares. É aí onde eu sou super fã desta técnica. Em outros casais, eu não sou fã. Ok, doutor Evangelista. Então, quem tiver curiosidade, quiser saber mais, entre em contato com a gente passa mais informações. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa hoje. Sempre informações muito importantes para a gente. O Vida e Saúde está terminando. Desejo a você uma ótima semana e lhe espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.